Fala pessoal, Deus abençoe a vida de vocês, muitas coisas boas nesse dia. Teve um ano que eu estava indo trabalhar, acho que foi 2014, 2015 mais ou menos. Eu trabalhava numa empresa assim aqui bem longe de casa, né? Que era em Barueri, então eu pegava um trecho aqui Rodoanel, Castelo, bem complicado, né? Saí muito cedo de casa, mas era um trânsito imenso, não melhorou muito, né? Hoje, graças a Deus, tem um pouco esse home office que me ajuda bastante, então a gente dar uma quebrada aí nesses trânsitos loucos, né? Mas assim, eu lembro que naquele ano, teve um dia eu tava indo trabalhar e assim, eu chegando assim, faltando uns 5 6 quilômetros, 7 8 quilômetros mais ou menos, né, para chegar na empresa, tava na Castelo Branco, e aí de repente, assim, aquele trânsito imenso, moto, carro, né? De repente eu vejo assim, passei e 3 4 motoqueiros se enroscam, assim, logo atrás de mim e bate alguns carros, sabe? Uma loucura. E assim, gente, eu olhei para trás pelo retrovisor, os caras tinham caído, se machucado, batido em outro carro. E eu, sabe quando você passa e aquilo acontece parecendo coisa de filme? E aí eu vi aquela reflexão na hora, falei, nossa, graças a Deus, né, me livrou disso daqui. E eu fiquei assim meio tenso ali dirigindo ainda faltava algum tempo para chegar na empresa, mas aquela situação que acaba te deixando um pouco desconfortável, né? Aí eu tinha que fazer um retorno, mais um pouco mais para frente e fiz esse retorno voltando bem perto assim já da empresa, faltando 1 quilômetro e pouco, tô andando assim atrás de um motoqueiro que estava andando atrás de um carro. E de repente, do nada, eu vejo que o carro da frente freia e o motoqueiro bate com a moto nesse carro também. E eu seria o próximo a pegar ele, né? Isso numa rodovia, só que eu tava bem devagar. E aí eu fui conseguir freando e tal, devagar e não atingi. E aí eu falei, meu Deus, hoje tá demais, né? Então assim, aí vem aquela reflexão. Falei, nossa, Deus está me protegendo de algo assim que realmente, né? Aquele dia tenso mesmo, né? E eu cheguei na empresa, tomei uma água, um café, né? E eu falei, poxa, graças a Deus cheguei bem, sabe? Agradecido, né? De ter chegado bem, de não ter me envolvido em nenhum acidente diretamente, né? E assim, isso me traz uma reflexão, assim, sobre essas forças invisíveis que existem em nossa vida, né? Então, assim, de alguma forma, Deus, ele manda os seus anjos, alguma força invisível, ela tem que nos protege de alguma coisa. E eu vejo isso muito ligado a mim, assim, essa conexão com Deus, sabe? Assim, às vezes eu saio de casa, faço uma oração, peço a Deus, me proteja hoje, né? Me dê proteção para mim, para minha família, para meus filhos. Então, assim, eu acho isso muito importante, a gente manter essa conexão com Deus, com algo maior na nossa vida, para dar essa proteção para nós, né? Para nossa família. Assim, muitas vezes a gente anda muito assustado mesmo, né? Então, assim, eu bato muito nessa tecla do jornalismo, né? Que é essa coisa que a gente assiste a televisão, acorda de manhã, começa a ver televisão, isso aí vai trazendo muitas coisas negativas em nossa vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque a mídia, ela vai jorrando isso na nossa cabeça, enchendo a nossa cabeça de medo. Então você sai na rua, sai assustado com pessoas, com acidente. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Teve outro dia também, tava voltando já da empresa à noite e teve um trânsito muito grande assim na rodovia. E aí eu vi que alguns carros assim, tudo parado e algumas pessoas começaram a assaltar as pessoas na frente. Tava bem na minha frente. Eu apaguei tudo as luzes do carro, rádio e fiquei ali, né, pedindo proteção para Deus. E assim, não aconteceu nada comigo, mas vi que foi assaltado algumas pessoas na frente. Aquela tensão que você não tem uma defesa, né? Então, assim, isso é livramento, né? São livramentos que Deus nos dá todos os dias, né? Então tem aquele salmo, 1000 cairão à tua direita e 1000 à tua esquerda e tu não será atingido, Salmo 91. Então eu acho que é muito isso, mas para isso acontecer, acho que nós temos que estar muito conectado, né? Muito conectado com Deus, muito conectado com essas energias que nos protege de alguma forma. Eu sei que existem forças invisíveis, né? Cada um pode dar o nome que quiser, né? Eu chamo isso de Deus, né? Não tem outro nome, essa proteção divina, né? Então, assim, nós temos que ter esse cuidado, né? Tem uma outra passagem ainda no Salmo 91 que ela fala assim: Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Então, olha que bonito isso, né? Então, as pessoas que andam confiando em Deus, né? Você não vai temer nenhum medo, né? Não vai temer nada. Então, e eu sinto muito isso, essa proteção divina, né? Eu sinto que, assim, Deus ele dá esses livramentos na nossa vida. Ele nos protege, sabe? Então, assim, outro dia foi interessante conversando com uma pessoa da minha família, e ele falou assim, que eu fiquei espantado, né, com a fala dele, que ele falou assim, poxa, se eu pudesse, eu teria um carro blindado.
Eu fiquei refletindo, falei, nossa, um carro blindado, né? Falei, que loucura que as pessoas digam, né? E outro dia até alguém fez uma pergunta dessa pra mim, se eu teria um carro blindado. Eu falei, não, a maior proteção pra mim é Deus, né? Imagina que eu vou querer andar com um carro blindado. Se for pra andar com um carro blindado, né? Eu prefiro andar de a pé. Então, assim, pra você ver. Mas essa pessoa que falou isso é aquela pessoa que fica assistindo aqueles jornais, aqueles programas de televisão pesado, né? Que então faz muito mal isso daí, né? Outro dia até eu vi um vídeo muito interessante falando assim que 20 minutos de notícia ruim mesmo, assim, ela baixa a sua imunidade por mais de 5 horas. Então, assim, você fica mal, você fica vendo essas notícias, vendo essas coisas ruins. Então, eu falo assim, sempre se conecta com Deus, cara. Se conecta com Deus, escuta um louvor, lê a Bíblia, escute o que você quiser de bom, assim. Tem a gente procurar no YouTube, né? Muitas coisas boas pra gente escutar. Então, assim, busque coisa que vai te alimentar espiritualmente, né? Então eu sempre falo assim, a nossa vida, a nossa base, ela é espiritual. Então por mais que você queira, nós temos os cursos, um monte de coisa que nós fazemos de desenvolvimento que é super importante, né? É super importante de nós aprendermos a profissionalmente, a melhorar, ser uma pessoa melhor, estudar o que você tem na sua carreira profissional, buscar novos cursos, entender. Só que a base espiritual ela é muito importante também, né? Quanto mais você estiver conectado com Deus, melhor, né? Se tiver a oportunidade de ir numa igreja uma vez por semana, cada que seja da sua, da sua escolha, né? Que seja evangélica, católica, mas tem essa conexão com Deus, isso faz muita diferença em nossas vidas, né? Eu sinto essa paz assim na minha família, eu sinto essa paz com os meus filhos, então assim, acho que isso traz muita calma, né? Então essa conexão com Deus, porque essas forças invisíveis, elas sempre vão nos buscar de alguma forma para nos proteger. Assim como tem essas forças invisíveis do bem, também tem essas forças invisíveis do mal, que, assim, cada um pode dar o nome que for, tá? Eu prefiro já nem falar, mas, assim, existem essas forças que vão sempre fazer com que você ou fique naquele lugar parado, ou então que destrua ali o caminho que você está seguindo. Então, tenha muita fé em Deus, coloque, né, toda a sua esperança nele, porque isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida, tá? Conecte-se com ele, com Deus, com o ser superior, que as coisas vão dar certo na sua vida, tá bom? Deus é contigo, fé, Deus no coração e ó, força, tá bom? Força aí que Deus está do seu lado. Um grande abraço, fique com Deus. E compartilhe, clique aí dê um like no vídeo e se inscreva no meu canal. Valeu, fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.